Olha aí, pessoal, temos uma nova pesquisa de opinião a respeito da popularidade do Lula, do índice de aprovação dele nesse seu terceiro mandato, né? Olha que coisa! E os números aqui apontam, como era de se esperar, uma queda na aprovação do Lula e um aumento na sua reprovação, de forma que a taxa de ruim e péssimo do atual presidente e a taxa de bom e ótimo estão praticamente empatados, aliás, empatados dentro da margem de erro. Tá, mas qual é a novidade? Eu não repercuti um assunto semelhante a esse poucos dias atrás, pesquisas e tudo mais? Pois é, o grande ponto dessa pesquisa específica aqui, o que chama a atenção, é que ela foi feita pelo Datafolha, meu amigo. Até o Datafolha precisa se dobrar à realidade, indicando que, de fato, a popularidade do Lula está despencando. Os dados aqui ainda são bons para o Molusco, tá? A coisa é muito pior, mas padrão Datafolha que a gente já conhece. Vamos dar uma olhada nesses números de forma pormenorizada, não é? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Essa pesquisa foi divulgada ontem, portanto, dia 21 de março, estou gravando isso aqui no dia 22, sexta-feira à noite, né? Mas agora que a notícia começou a circular, mas tem aqui a reportagem completa no site da Folha de São Paulo. Esse primeiro aqui eu estou vendo, esse primeiro texto eu estou vendo no Poder 360, que faz uma crítica à metodologia utilizada pelo Datafolha, não é implicância só da direita, portanto, né? Mas esses números aqui vêm mais detalhados e tudo mais, aqui com mais nuances aqui, digamos, né, no site da Folha de São Paulo. Mas o ponto geral é o seguinte, né? Naquela avaliação que a gente conhece bem, a gente sabe que faz aquela pergunta a respeito de se o governo é ruim, péssimo, regular, ótimo ou bom, as pessoas vão respondendo e aí faz-se então uma comparação desses valores, desses resultados, chega-se a um patamar, né? E a gente pode ver nesse gráfico aqui, portanto, né, que o pessoal do Poder 360 montou, lembrando, pesquisa Datafolha. Poder 360 tem a empresa deles de pesquisa que é a Poder Data, né? Mas aqui é o Datafolha, da Folha de São Paulo, que a gente conhece muito bem, aqueles números mais maceteados em favor da esquerda que a gente pode imaginar, que a gente pode conceber, não é? Você pode ver aqui que o percentual dos que não sabem é praticamente desprezível e se mantém estável nessa pesquisa aqui o tempo todo, né? O principal ponto está aqui, né? O quanto que essas linhas, a azul escura aqui, que é do ótimo ou bom, se aproxima dessa linha aqui laranja, né? Que é o ruim ou péssimo. Isso aqui é um empate técnico, na verdade, dentro da margem de erro aí, de 2 pontos percentuais do Instituto Datafolha. Então, é como se a avaliação positiva e a negativa já fossem equivalentes no atual mandato do governo Lula, sendo que 30% aqui dos entrevistados consideram o governo dele regular, né? É claro que esses números do Datafolha divergem bastante de outros que a gente tem acompanhado aqui no canal. Não do ponto aqui de demonstrar que a popularidade do Lula está caindo, não. Eles demonstram isso, né? Só que num ímpeto muito menor. Esse é o ponto. Você pode ver que praticamente de março do ano passado para cá, a popularidade do Lula, quer dizer, até o final do ano passado, né? A popularidade dele estava estável, né? Esse ótimo ou bom estava na faixa de 38%, só agora que esse patamar caiu aqui. E como o número dos que consideram o governo regular se manteve, isso aqui caiu às custas do aumento da reprovação do governo, o ruim ou péssimo aqui, que esteve em patamares muito baixos ao longo do ano. Mas você pode ver que essa pesquisa Datafolha não mostra uma variação tão grande. E o que me chama mais a atenção aqui é que no período entre setembro e dezembro não tem uma variação, aliás, não tem variação nenhuma, né, melhor dizendo, na aprovação, e a reprovação até caiu um pouquinho aqui. E o que a gente vê em outras pesquisas é que, principalmente a partir de outubro, a avaliação do Lula começou a cair por conta da questão de Israel lá e também por conta da questão econômica que começou a ficar mais evidente. Então, esse número de dezembro aqui me soa bastante estranho, já era para estar caindo aqui e não mantendo o mesmo patamar, mas tudo bem, a metodologia do Datafolha, o importante é que até eles estão aqui considerando que o governo Lula realmente está perdendo a sua popularidade, né? Aqui tem uma comparação feita pelo pessoal, essa pesquisa aqui é nova, recente mesmo, aqui
foi feita entre os dias 19 e 20 de março de 2024 aqui, 2.002 entrevistas em 147 cidades, só com eleitores, pessoas que estão aptas a votar e tudo mais, né? E de fato aqui, eles fazem uma comparação aqui no site Poder 360 com outras pesquisas, começando aqui pelo próprio Poder Data, que conforme eu falei é do pessoal aqui do Poder 360, né? Terminando com o Datafolha. Você pode ver então a comparação com a primeira pesquisa feita lá em janeiro do ano passado e essa última feita agora, a depender de qual mês aqui. Aliás, algumas pesquisas não foram em janeiro, foram em outras partes do ano, mas de forma geral, primeira pesquisa e pesquisa mais recente aí, né? Quadradinho azul, aprovação, o bom ou ótimo, o quadradinho laranja, ruim ou péssimo. Então você pode ver aqui que, embora no Poder Data tenha caído o número dos que consideram o governo péssimo, a aprovação caiu muita coisa, né? Caiu 7 pontos percentuais de janeiro do ano passado para janeiro agora de 2024. A pesquisa Genial Quaest mostra um cenário agressivo, eu diria aqui, em matéria da reprovação do Lula, porque ela subiu consideravelmente 14 pontos percentuais, uma coisa impressionante, no intervalo de exatamente 12 meses, né? E a aprovação caiu 5 pontos percentuais. Aqui o Lula derreteu consideravelmente, né? Essa pesquisa aqui, CNT, MDA, não conheço, mas mantém a popularidade do Lula mais ou menos estável, não tem grandes variações. Questiono bastante essa aqui, né? Paraná Pesquisas, que foi um dos institutos que mais acertou na época das eleições, né? Traz também a popularidade do Lula derretendo, perdeu 6 pontos, isso aqui no intervalo menor, de maio do ano passado até janeiro deste ano, então intervalo aí de 9, 10 meses, né? E de fato também a reprovação do governo Lula no quadradinho laranja subindo 7 pontos percentuais. Isso aqui é um resultado também catastrófico para o Lula. Atlas Intel mostra um cenário semelhante também, ainda que com um ímpeto menor, né? E o IPEC também demonstra isso aqui, um cenário um pouco mais caloroso, eu diria aqui, né? Quase no estilo Genial Quaest, porque realmente Lula perdeu 8 pontos de aprovação e ganhou, entre aspas, né, 8 pontos de reprovação. E o Datafolha está muito mais morno nessa história, ainda assim tendo que reconhecer que no intervalo de 12 meses, nesse caso aqui, a aprovação de fato caiu e a reprovação aumentou também. Em todos os cenários aqui, em todas as pesquisas, não tem muito o que dizer. A opinião pública a respeito do Lula está pior agora do que estava antes, né? O pessoal frisa aqui na legenda do gráfico que o somatório não vai dar 100 aqui, porque eles não consideram as respostas não sei irregular, né? E aqui eles fazem uma advertência, isso aqui é importante frisar, né? Que é o seguinte, que a metodologia usada pelo Datafolha é diferente aqui de outras empresas de pesquisa, por exemplo, o que o pessoal faz aqui no site Poder 360, né? Então, qual que é o ponto que eles colocam aqui? O Datafolha usa 6 opções de resposta para aprovar ou desaprovar o trabalho de um governante, né? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou não sabe ou não respondeu, né? Geralmente, nesse caso, considera-se a soma do ótimo e bom como aprovação e a soma do ruim e péssimo como desaprovação do governo. Só que esse entendimento estaria incorreto porque essa parcela do regular aqui pode tanto aprovar quanto desaprovar a administração ou o governo em si, né? E aí eles situam aqui o fato de que essa opção de respostas a essas várias opções, 6 itens aqui, são uma idiosincrasia das pesquisas brasileiras, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, país que mais faz pesquisas de opinião pública no mundo, o mais comum é que a pesquisa seja direta e binária. E é sempre bom, quanto menos opções aí, mais você encontra respostas corretas, né? Mais você consegue entender a opinião do público. E aí, basicamente, se pergunta o seguinte, se a pessoa aprova ou desaprova o governo atual. É muito mais simples de você chegar nesse patamar aqui, com certeza, né? O Poder Data, então, que é a empresa de pesquisas do Poder 360, faz as suas perguntas dessa forma, aprova ou desaprova aí, né? Já em relação à avaliação do trabalho pessoal do presidente, então eles fazem as perguntas aqui com várias categorias do ótimo até o péssimo, né? Então, dá para se questionar sim a metodologia do Datafolha, tanto em relação às perguntas, é claro, né?
pelo próprio motivo apresentado pelo pessoal aqui do Poder 360, mas dá para questionar também em relação à ideologia por trás do Datafolha. A gente conhece o histórico deles e tudo mais, como eles puxam a sardinha para o lado da esquerda, como gostam de dourar a pílula e etc. Só que a verdade é que nem o Datafolha consegue maquiar os números mais, porque não é possível. O máximo que eles podem fazer é tentar fazer essa curva aqui, essa reta descer num ritmo menor, mas que está caindo a popularidade do Lula. Não é possível hoje você apresentar uma pesquisa dizendo o contrário, né? Afirmando que a popularidade do Lula está aumentando, porque isso seria simplesmente jogar na lata do lixo o que resta de reputação do Datafolha, se é que tem alguma coisa. Mas veja, portanto, aqui que é um cenário inevitável e eu diria irreversível. Não há nada no momento que demonstre que a popularidade do Lula vai melhorar, principalmente por conta de uma economia em 2024 que provavelmente não vai ser nada do que 2023 foi, principalmente no primeiro semestre do ano passado, né? E economia ruim, você sabe, a coisa começa a desandar para o presidente da República. Mas o que você achou desses números do Datafolha, melhor dizendo? Você confia nisso? Você acha que o cenário real é melhor ou pior do que esse apresentado por eles? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.